paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Este é o momento falando de Jesus e hoje o Espírito Santo trouxe uma palavra ao nosso coração. O Senhor me chamou, o Senhor me ungiu, o Senhor me escolheu para anunciar as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Portanto, se o Senhor mandou pregar, vou continuar pregando. Eu não sei pregar, mas aquilo que o Espírito Santo colocar na minha boca ali, estarei transmitindo a vocês, Igreja do Senhor. Vamos aos agradecimentos. Primeiro quero agradecer ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus, falando do amor do Senhor e dizendo para você que há esperança, porque Jesus Cristo vive. Também quero agradecer a você, querido ouvinte, que tem acompanhado os nossos vídeos. Eu estava há uns dias sem gravar o vídeo, porque, queridos, Elias, ele fazia sinais por onde passava, mas chegou um tempo que ele foi para a caverna. Jonas foi para o porão do navio. Então é assim, nós, servos do Senhor, muitas vezes queremos nos esconder porque nós somos carne, temos os mesmos sentimentos que vocês, ora triste, ora alegre, assim vai, mas o importante é fazer a vontade do Senhor e não parar. Também quero agradecer o canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Vai lá, curta, compartilhe e comente, tem sido de bênção para nossas vidas, em nome de Jesus. Também quero mandar um abraço para nossa irmã Elisete. Não apareceu no serviço, mas eu creio que, quem sabe amanhã, vamos orar para ela aparecer. Às vezes eu penso nela com força, ela chega. É sinal que o Espírito Santo ele ouve o que nós falamos. Um abraço para todos os meus colegas de trabalho, todos, se for falar, são bastante. Deus abençoe cada um, amo vocês. Vamos à mensagem do Senhor, a visão do lençol. Eu acho muito maravilhosa essa passagem de Pedro, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9, que diz assim: E no dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Então, quando lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Querido, é isso aí que eu sinto. Arrebatamento de sentidos. Através do arrebatamento de sentidos, nós temos muitas experiências com Deus. Nós podemos ir além do que o homem, do que a mulher imagina, do que o olho do homem e da mulher pode ver. A palavra do Senhor diz assim, que as coisas que o olho não viu e nem subiu ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para o seu povo. Sim, essas coisas, amados, que o teu olho, o olho carnal, queridos, mas o teu olho espiritual contemplar, Deus pode te mostrar o mundo espiritual de forma poderosa. E viu, olha que Pedro viu, e viu o céu aberto, do qual descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. Oh, glória! E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E acontecendo isso por 3 vezes, então o vaso tornou a recolher-se ao céu.
Estando Pedro divulgando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens foram enviados por Cornélio pararam uma porta perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram-se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Se Simão, por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito Santo falou no ouvido de Pedro: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Oh, glória! E descendo Pedro para junto dos homens que foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E disseram: Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que chamasse a sua casa e ouvisse as suas palavras. Eu acho muito tremenda essa mensagem que fala do servo de Deus Cornélio, homem de posse, homem temente a Deus, que fazia esmola, ele jejuava, ele fazia esmola, ele agradava a Deus, meus queridos. Mas olha a palavra de Deus. Só que as orações dele estavam sendo ouvidas por Deus, só que ele não conhecia o nome de Jesus Cristo. E quantas pessoas que às vezes têm fé em tantas coisas e faz esmola e faz tudo, só que não conhece. E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para te anunciar que Jesus Cristo, ele pode salvar a tua alma, como salvou a vida de Cornélio. Cornélio servia a Deus, Cornélio conhecia a palavra de Deus, que eu falo, antes de Jesus, ele conhecia, ele temia, ele fazia esmola, ele fazia tudo que era de bom, só que não conhecia o Senhor Jesus, o dono da salvação. Aí o anjo apareceu, e o anjo, por que o anjo não poderia, querido, anunciar e falar do nome de Jesus para Cornélio? Por que o anjo falou para Cornélio enviar alguém atrás de Pedro? Porque Deus nos deu essa autoridade. Ele não deu autoridade para os anjos pregar, ele deu autoridade para mim e para você. Vamos aproveitar essa oportunidade para falar do amor do Senhor, para falar que religião não basta, tem que aceitar o Senhor Jesus, tem que examinar a palavra de Deus, tem que tentar obedecer na maneira que puder obedecer a palavra de Deus. Olha aí, ó. O anjo falou para enviar os servos até Pedro. Glória a Deus. Se você não fazer, quem que vai fazer por você, meus queridos? O anjo não pode pregar. Faça. Se você tem o chamado para pregar, vai pregar. Se você tem o chamado para falar de Jesus, fala de Jesus. Eu estou falando de Jesus para você aqui porque o Senhor disse: eu te escolhi para anunciar as boas novas. Continua pregando. E eu vou continuar pregando. E ontem, eu não estou falando que eu sou forte, sou mulher de muita oração. Amado, sou fraca igual você. Eu tenho dores, eu tenho preguiça, eu tenho tudo. Eu sou fraca, eu entro na caverna. Eu sempre tenho que estar me humilhando pelo Senhor. Tem dia que eu não tenho força para dobrar meus joelhos. Eu oro deitada. Amado, somos carne. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está nos usando para anunciar a salvação. Sim, a salvação que vem de Jesus Cristo. Ele é o único que pode te salvar. O Senhor disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É somente Jesus, querido. Não é através de sacrifício, não é através de promessas, é através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o sacerdote eterno, o onipotente Filho de Deus. E olha, ontem, como eu estava dizendo, na minha oração, o Senhor me dizia que ia me dar algo mais na palavra.
talvez ousadia, mas eu não sei, mas o que o Senhor fazer na minha vida, eu digo, eis-me aqui para anunciar. Se eu tenho que anunciar, eu vou anunciar. Eu era uma mulher que tinha muita timidez de pregar a palavra, mas o Senhor está me capacitando a cada dia através desse canal. Eu glorifico ao Senhor. E olha aqui, queridos, Deus deu essa visão ao apóstolo Pedro, porque ele fazia acepção de pessoas. Ele pensava que Jesus tinha morrido somente pelos judeus. Ele bajulava os judeus e deixava os gentios para lá. E Cornélio, eu creio que Cornélio era um gentil. Eu não vou falar coisa que eu não sei. Ele era um centurião. Ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele de contínuo orava a Deus. Não sei se ela é judeu aqui, tem que estudar melhor. Quando eu aprender, eu vou ensinar, eu não sei. Mas ele não conhecia o Senhor Jesus. Foi necessário Pedro ir lá e falar de Jesus. E quando, Deus mostrou a visão ali para Pedro se alimentar dos animais imundos. Quais são os animais imundos? Somos nós, queridos. Nós estamos afundados no pecado, na sujeira. O Senhor morreu por nós, por mim, por você. Ele morreu pelo ladrão, pela prostituta, pelo homossexual, por todos, amado, pelos macumbeiros, pelos feiticeiros. Ele morreu, ele não faz acepção de pessoas, e ele ama essas almas, e muita gente faz acepção de pessoas, e Pedro fazia. Quando Pedro disse que não comia, o Senhor disse: Pedro, não consideres imundo aquilo que Deus purificou. Se Deus purificar o traficante, quem somos nós para considerar ele imundo? Se Deus purificar a prostituta, quem somos nós para falar que ela é imunda, queridos? É isso que o Espírito Santo nesta noite está falando no nosso coração, para nós aceitar, sim, que o Senhor purifica pessoas, que está lá no lamaçal do pecado, e o Senhor salva. Somente prega a palavra do Senhor. Aí quando Pedro foi lá e pregou Jesus Cristo para Cornélio, na mesma hora ele e sua casa foram batizados com o Espírito Santo. Olha aí a misericórdia do Senhor, queridos. Olha aí a misericórdia do Senhor chega na tua casa nesta noite. Você que é satanista, você que é um bandista, você que é todas as religiões, o Senhor chega na tua casa, o Senhor pode te salvar, o Senhor pode transformar você, pode te libertar, purificar e te levar para o reino de glória, porque Ele vive, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. As santas escrituras falam sobre Jesus Cristo e eles tentaram ocultar a ressurreição, queridos, mas hoje aqui eu estou anunciando esta palavra para você, dizendo que Jesus Cristo é vida, Jesus Cristo está vivo e Ele pode te libertar, salvar e curar, transformar a tua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ao momento da oração. Você que ouviu esta mensagem, você que se considerava imundo, sujo, olha aí, a palavra de Deus te limpa, o Senhor Jesus te limpa. Sim, se você levantar as mãos e aceitar o Senhor como seu único suficiente Salvador, o Senhor Jesus vai salvar você e tua casa. Creia na palavra que eu estou falando neste momento e ore assim comigo. Levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue, e reúne com a tua igreja.
Sim, amados, o nome seu está escrito e selado com o sangue do Cordeiro lá na glória. Agora eu posso dizer a você que a paz do Senhor esteja contigo. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar os teus caminhos. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vamos também orar pelos doentes. Senhor Jesus, visita esta casa, essa família, Pai. Essa pessoa que está doente, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa, Pai, que está numa situação crítica. Tu pode, Senhor, transformar, Tu pode salvar, restituir esse casamento. Senhor, Tu és o Deus do impossível, meu Deus. Eu já vi Tu fazer coisa impossível, Senhor. Tudo Tu podes, meu Deus. Na Tua palavra diz, operando Deus, quem impedirá? Sim, Senhor. Na palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá? E se Ele não operar, ninguém pode impedir o que Ele quer fazer. Tudo que o Senhor quer fazer, Ele faz, se é do seu agrado. Amém? Deus abençoe, queridos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus.